muita gente se surpreendeu quando emergiram esses dados. Não o pessoal do mercado financeiro, esses já conheciam um pouco os meandros ali das operações do Banco Master, mas a figura do Daniel Vorcaro era uma figura que usou muito daquela forma de captar influência, comprando relações ou aumentando o seu networking em todos os segmentos. Então, eu digo para você que ele poderia. Eu tive até uma experiência pessoal que eu conto para a nossa audiência, eu já contei uma vez, vou contar de novo, é que eu sou um pouco azarado nas vezes que eu mando alguma coisa para o presidente Bolsonaro. E duas vezes eu mandei mensagens para ele com texto ou falando alguma coisa na véspera dele ter os celulares apreendidos. Na primeira vez, quando isso aconteceu, eu tinha acabado de mandar para ele um texto que eu escrevi, que ainda está, né, inclusive, no meu X, ali na parte dos artigos, que chama-se O Cupim da República, que eu fiz uma análise do discurso quando foi promulgada a Constituição de 88, do Ulisses Guimarães. E eu mandei para o Bolsonaro menos de 24 horas o celular dele foi apreendido, Polícia Federal e tal, e eu coloquei no X dizendo, olha, ao delegado da Polícia Federal, se você encontrou aí a minha mensagem, por favor, leia o artigo, porque é importante que você leia. Fiz uma espécie de brincadeira ali no X, etc. E um amigo me falou, Gerson, você fez muito bem, porque quando a imprensa, quando usa de maldade, ela poderia dizer, no celular do presidente Bolsonaro apreendido, há mensagens do Coronel Gerson, e você acaba distorcendo algo que não tinha nada que ser escondido, era um artigo, inclusive um artigo que eu pedi que ele lesse. Então, você pode desmontar muito disso, e o Pitoli foi muito sábio quando disse que se nós soubéssemos desses detalhes, essas vulnerabilidades aí, e da associação com Daniel Vorcaro, isso poderia ter sido manejado de outra forma, e eu concordo. Mas eu vou além. O próprio Flávio escreveu um livro sobre o Bolsonaro. E nesse livro que o Flávio escreveu, eu vou até me dar o trabalho aqui de ler, ele cita o próprio pai na questão do julgamento do mensalão, porque vocês lembram que o Bolsonaro foi citado pelo Joaquim Barbosa, que era relator do mensalão, e eu vou pegar a frase que o próprio Joaquim Barbosa falou para eu não desvirtuar. Ele diz assim, ó, os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, lá no mensalão, orientaram suas bancadas a aprovar o projeto que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Nessa época ele era do PTB. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do PT na Câmara dos Deputados. Ou seja, houve pagamento. O único que não votou, que não aceitou a orientação do partido foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, como foi citado. Inclusive, o próprio Joaquim Barbosa, ele ficou muito irritado porque o Flávio colocou isso no livro e porque o Bolsonaro por diversas vezes citou. Nós não podemos esquecer que houve aquela vez que houve 200 mil que foi repassado na campanha que foi, acho que a campanha que o presidente Bolsonaro teve o maior número de votos como deputado federal, e a JBS tinha passado para entregar para cada candidato o 200 mil reais. E naquele momento, uma coisa que me chamou a atenção foi que ele mandou devolver e o partido depois voltou aquele dinheiro do fundo partidário que ele tinha direito, mas não utilizou aquele dinheiro da JBS, e ele fez questão de dizer que ele não recebia dinheiro de empresas para justamente não criar ali uma expectativa ou não ficar comprometido. E talvez essa lição, eu creio que seria muito bom se o Flávio tivesse, inclusive, trazido do livro que ele escreveu sobre o pai dele em relação a esse assunto. Por quê? Porque quando ele tem esses diálogos agora de pedido até de recursos, principalmente esses últimos diálogos, ele já era pré-candidato. Ou seja, ele já poderia vislumbrar aquilo que o pai dele ensinou, né? Você vê que o pai dele tinha um procedimento de usar relógio Cássio, de se hospedar em locais baratos, de não ostentar algo e fazer economias típicas como desligar o aquecimento da piscina no Palácio do Planalto para não gastar energia elétrica, não usava o cartão corporativo, aquele pessoal dele, o cartão corporativo ficava simplesmente
com a segurança, o GSI, para os gastos de comitiva, viagens, etc., mas ele pessoalmente nunca utilizou. Então, ele tinha determinados comportamentos que são típicos de alguém que sabe que, mais importante é aquela história, né? A mulher de César, ela tem que parecer, mais até do que ser, ela tem que parecer, existe toda uma questão de reputação. Então, nesse ponto, eu acho que o Flávio deve aproveitar o que aconteceu para já se posicionar com mais prudência, com mais cautela. Existe a questão que a gente percebe do BTG Pactual, da JBS, que fizeram exatamente o que o Daniel Vorcaro parece que ele aprendeu, de você pagar para políticos de todos os espectros políticos, de você tentar jogar ali de uma forma a você formar um certo hedge, né, político para o futuro, de você sabe lá quem vai ganhar. Isso existe, mas é importante que o Flávio ele tenha essa maturidade, eu acho que isso é muito importante. Até porque houve um diálogo, até que eu vi que o pessoal, eu não sei se esse diálogo foi confirmado nesses teores, mas eu vou só ler aqui, que ele diz o seguinte: fala, irmão, e ele fala, meu irmão, pode atender o meu irmão, né, como gíria carioca, né, que eu conheço bem, e depois ele fala, irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz. Aparentemente falando sobre a questão dos pagamentos, se seriam feitos ou não, que o filme estava precisando do dinheiro, etc. E termina alguma coisa sendo dita, é uma imagem sem visualização, né, que o André apaga, e ele termina com amém. Então por que eu fiz questão de falar desse diálogo? Porque ele denota um tipo de relação que me parece, Silvio, Olavo e nossa audiência, que remete a uma relação que está ligada até à questão da igreja. Quando ele termina com amém, o outro diz, olha, eu não posso atender porque eu estou na igreja. Então havia, sim, uma relação de confiança com alguém que você pensava que o cunhado era pastor, e ele, inclusive o Flávio, com a esposa, ele se aproxima muito da religião, da relação com Deus, ele tem falado sobre isso, como ele tem se preparado até espiritualmente para exercer essa responsabilidade que é gigantesca. Então eu digo para você que, da minha avaliação, Silvio, eu posso dizer que há lições a serem pelo menos incorporadas, não só à campanha, não só talvez ao Rogério Marinho, mas principalmente ao próprio Flávio, que ele precisa conversar com o pai, parece que ele já conversou, que confirmou que não tem essa opção de partir para um outro nome, ou dele desistir, ou ceder o lugar para Michele Bolsonaro, como muita gente começou a ventilar ontem. Apesar de todo esse barulho que foi feito, me parece, Silvio, que é muito barulho e que vai se dissipar durante os próximos dias, outros assuntos. A obsolescência desse tipo de questão é muito grande, né, em campanha eleitoral, etc. Teremos muitas coisas acontecendo, mas fica a lição, né, Silvio? Eu acho que todos nós aprendemos quando o Moro deixa o governo, e acho que a gente já está mais escaldado para compreender que a gente não deve se precipitar e, principalmente, não devemos ter a irresponsabilidade de dar vazão ou dar voz a justamente aqueles estrategistas que querem utilizar politicamente dessas questões, né, Silvio? USA brasileiras, yeah. Começando